Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Cleonice, sou professora no curso de Pedagogia da UERN, no Campus Central, e docente na disciplina de Didática no curso de Licenciatura em Música EAD. Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o planejamento docente, os procedimentos didáticos e elaboração do plano de aula. Durante toda a disciplina, ao longo das 3 unidades, nós temos discutido, realizado discussões e atividades em relação ao planejamento docente, a pensar os procedimentos, a pensar os objetivos, os conteúdos, os métodos e procedimentos e avaliação de uma aula. E nessa última unidade nós vamos elaborar um plano de aula. Então, para fazer essa atividade de elaboração de plano de aula, eu estou gravando esse vídeo para que eu possa trazer algumas questões, discutir alguns pontos que nós vimos durante toda a disciplina e também discutindo esses elementos que são fundamentais quando se pensa em elaborar um plano de aula. O plano de aula ele é extremamente importante quando nós vamos organizar uma sistemática de ensino, seja na educação formal, na educação não formal, ou seja, tanto em escolas quanto nos cursos que nós organizamos, é necessário pensar esses procedimentos didáticos e organizar a sequência didática em plano de aula, para que a gente pense, projete e visualize todas as possibilidades que nós podemos explorar na nossa sequência didática. E avaliar essas sequências didáticas, avaliar esses procedimentos de ensino também a partir do plano de aula, ou seja, da projeção que nós fazemos e aí realizamos a ação, reflexão, ação a partir desse procedimento do plano de aula. Então, nós já discutimos no decorrer da disciplina quais são os elementos fundamentais a um plano de aula, que envolve a definição dos objetivos, ou seja, do que nós queremos ensinar, né, daquilo que se deseja ensinar, dos conteúdos de ensino que vamos ensinar, dos métodos e procedimentos de ensino, ou seja, como ensinar, e da avaliação, que envolve não somente os procedimentos de quantificação em notas, mas também um processo de ação-reflexão para compreender se o plano de aula, se os conteúdos de ensino, se os objetivos eles foram atingidos conforme eles foram pensados e planejados na nossa sequência didática, ou seja, no nosso plano de aula. Então, para iniciar esse momento, eu vou trazendo uma discussão que atravessou todo o nosso curso, toda a nossa disciplina, que é refletir sobre alguns pontos da relevância do planejamento. Então, o que seria esse planejamento, esse plano de aula? Nós já discutimos isso em fóruns e também nas atividades. O planejamento ele inclui a previsão das atividades em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos. Então, o plano ele vai ter a relevância de organizar e dar uma sistemática nesse processo de ensino e prever também a adequação desse processo de ensino à nossa turma. Então, sempre que a gente faz um planejamento, esse planejamento ele vai elencando e sistematizando e organizando os conteúdos e os objetivos que nós pretendemos alcançar ao final do nosso curso. Então, ele é de extrema importância. E esse planejamento, ele não é somente algo que nós fazemos no início e nós não o revisitamos. É necessário que esse planejamento ele tenha essa flexibilidade quanto à possibilidade de revisão e adequação desses objetivos e desses conteúdos e dos procedimentos de avaliação no decorrer do próprio processo de ensino. Então, o planejamento ele é um meio para programar as ações docentes, mas também é um momento de pesquisa, de reflexão, que fica intimamente ligado à avaliação.
quando a gente faz os planos de aula e vai acompanhando o desenvolvimento de nossas turmas, de nossos alunos, a gente vai percebendo a necessidade de adequar esse plano ou não, de acordo com o desenvolvimento dos estudantes em relação ao conteúdo de ensino que nós estamos mediando. Então, o planejamento ele é sempre uma atividade de reflexão acerca das nossas ações, daquilo que nós propomos ensinar, né, dos conteúdos que nós estamos organizando, daquilo que a gente pretende alcançar ao final da disciplina ou do curso. Então, a ação de planejar não é um simples preenchimento de formulários, porque existe uma intencionalidade pedagógica toda por trás desse planejamento, existe a organização dessas estratégias que facilitem de forma mais satisfatória, desculpem, o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Então, não é somente o preenchimento de um formulário, mas ele também é a organização da nossa pretensão didático-pedagógica, e ele serve também para que a gente faça essa perspectiva de ação-reflexão, revisitando aquilo que a gente pensou para a turma, a partir dos conhecimentos que são construídos ao longo do processo, ao longo da disciplina. Então, é uma atividade consciente que o professor realiza de previsões dessas ações docentes, que são fundamentadas nas opções políticas pedagógicas, tendo como referência as situações didáticas concretas. Então, desde a seleção dos objetivos, né, daquilo que se espera que os estudantes aprendam, a organização dos conteúdos e a organização dos métodos de ensino, eles estão intimamente ligados com a proposta pedagógica do curso, ou seja, do perfil do profissional que se pretende formar. E a preparação das aulas, ela entende, ela compreende todo esse momento de aprendizagem, ou seja, os conteúdos, aquilo que é necessário que os estudantes aprendam, as habilidades que eles necessitam desenvolver, daí que esse plano ele precisa estabelecer uma relação eficaz entre os objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino e a avaliação, de forma que o estudante ele possa aprender aquilo que o professor propõe com os objetivos de ensino. Então, há uma relação muito íntima entre esses elementos do plano de aula. Por exemplo, se a aula ela é sobre canto coral, eu preciso que o meu objetivo ele estabeleça que o aluno, ao final dessa aula, ele precisa compreender os conceitos e desenvolver as habilidades em relação ao canto coral. E aí, os meus conteúdos de ensino, eles precisam estar dentro daqueles conceitos fundamentais que são relevantes ao desenvolvimento do canto coral, a compreensão do que é o canto coral, por exemplo. E a metodologia de ensino, ela também tem que estar harmoniosa em relação a isso. Então, quais são os procedimentos que são mais eficazes, que são mais fundamentais para que o aluno compreenda o que é o canto coral, para que ele, inclusive, realize atividades que o guiem a compreender, a desenvolver, inclusive, essas habilidades em relação ao canto coral. Então, a gente precisa estabelecer uma conexão entre esses elementos, os objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino, inclusive a avaliação. A avaliação, ela dá-se também numa íntima relação com esses elementos propostos. A gente não pode fazer uma avaliação, por exemplo, que solicite compreensões ou atitudes diferentes daquelas que eu realizei na minha aula, diferente daquelas que eu propus nos meus procedimentos de ensino, porque essa avaliação ela tem que compreender se os alunos estão alcançando esses objetivos a partir dos procedimentos que eu organizei para que eles compreendam isso, a partir da organização dos conteúdos que eu selecionei. Então, por isso que esses elementos, eles são interligados e eles não podem deixar, de forma nenhuma,
de dialogar entre si. Então, a aula, ela pensada dessa forma, estruturada, organizada e sistematizada, ela ocorre de um modo formal, estabelecendo condições previamente elaboradas e uma reorganização, uma organização mental para a sua realização. A aula ela vai existir enquanto plano de aula, a partir do momento em que o professor, em que o estudante começa a pensar esses procedimentos de ensino, né? Começa a pensar, definir os objetivos, elencar os conteúdos, organizar a metodologia de ensino, selecionando os procedimentos de ensino que são necessários, definindo a avaliação, inclusive para ele observar se os alunos estão alcançando os objetivos. Então, tudo isso requer uma organização mental, uma compreensão dos conteúdos de ensino, que é fundamental. Inclusive, o professor, sempre que ele vai ministrar uma aula, ele precisa dominar esses conteúdos de ensino, porque ele precisa, inclusive, fazer uma relação desses conteúdos de ensino com as formas de ensinar esse conteúdo, que é a metodologia, e ela existe mentalmente e depois ela vai para o papel. Mas a aula, ela se realiza no momento em que o professor está mediando a aula, porque nesse momento existem todas as interferências, vamos dizer assim, as dinâmicas, melhor dizendo, do momento em que ela se realiza, porque aí vem as questões dos alunos, que muitas vezes são questões que o professor não pensou no seu plano, mas que lá na hora o aluno faz essas perguntas. Então, esse momento em que a aula se realiza, ela é um momento imaterial, é o momento em que ela acontece, que dá-se na convergência entre aquilo que foi planejado e aquilo que vai acontecer no momento em que a aula se realiza. E daí é importante o professor ir acompanhando esses processos, é importante o planejamento para que ele tenha compreensão daquilo que ele vai ensinar e consiga, inclusive, responder essas questões e, quando não puder responder, pesquisar junto com seus estudantes, né? Porque nem sempre o professor vai poder responder a todas as questões que vão surgir no momento, mas é preciso então, que haja, inclusive, na aula, essa previsão dessas questões, dessas situações inusitadas, para que ele consiga também, junto com os estudantes, pensar e procurar as respostas que não for possível naquele momento. Então, a aula em si, ela é uma organização mental, mas ela se materializa no momento em que ela se realiza. Essa concepção, inclusive, essa é uma concepção, desculpem, do professor Pedro Demo, quando ele vai falar que a aula ela é uma atividade imaterial que o professor realiza no momento em que está mediando o processo de ensino-aprendizagem. Uma das primeiras questões, quando se vai pensar uma aula, quando se vai pensar por exemplo, o planejamento de um projeto de ensino, de um plano de aula, é pensar o diagnóstico, fazer um levantamento em relação à turma, ou seja, para quem eu vou ministrar essa aula, né? Quem são os meus estudantes? Qual é o nível de desenvolvimento que eles estão, ou seja, o ano de ensino, a série, ou o nível de desenvolvimento que eles se encontram. Por exemplo, se é uma aula de violão para iniciantes, o que esses estudantes já conhecem sobre o violão, né? Eles já conheceram, eles têm noção do que sabem pegar, sabem manusear, sabem quantas cordas tem. Então, é preciso fazer esse levantamento, esse diagnóstico, para compreender, inclusive, o que os alunos já sabem, levantar seus conhecimentos prévios. Então, o diagnóstico, ela se caracteriza como a primeira etapa do planejamento e refere-se ao conhecimento da realidade no qual vai atuar e que será objeto das ações a serem planejadas. Então, a partir do momento que eu compreendo, né, o que os meus alunos já conhecem em relação ao conteúdo que vai ser ministrado e quais são as maiores dificuldades dele, eu posso ir pensando o meu planejamento, os meus planos de aula para dar conta
das lacunas que esses alunos têm em relação a esse conteúdo que vai ser ministrado e também aproveitando aquilo que eles já conhecem para potencializar também o desenvolvimento das minhas aulas e envolver esses estudantes nessas atividades que serão realizadas. Então, o diagnóstico ele pode ser realizado em várias ocasiões para se manter o contato com o real e levantar os conhecimentos prévios e delinear o primeiro plano, os primeiros planos e também pensando o desenvolvimento dessas aulas. Então, a forma de fazer o diagnóstico pode ser com questionários, pode ser o diálogo no primeiro dia de aula, pedindo para os estudantes se apresentarem e falarem um pouco por que estão no curso, o que eles esperam da disciplina, o que eles já sabem em relação ao conteúdo da disciplina, aquilo que vai ser ensinado. Então, essa é uma forma de fazer um levantamento e aí rever os planos de aula a partir do perfil desses estudantes que estão matriculados na disciplina, no curso, enfim. Então, a preparação das aulas, ela é uma tarefa indispensável, né? Não existe uma forma que o professor ensine sem pensar o planejamento de aula, sem preparar as aulas. As aulas, se elas forem realizadas no improviso, certamente elas não darão certo, inclusive será perceptível pelos estudantes que o professor não preparou essa aula, porque a gente consegue notar quando o professor está preparado para fazer a mediação da aula e quando ele não estudou, e aí ele fica dando voltas em torno do conteúdo que vai ser ministrado. Então, a preparação das aulas ela é uma tarefa indispensável, inclusive para que o professor organize mentalmente, para que ele tenha uma sistemática do conteúdo que vai ser ministrado, para que ele preveja também as situações diversas que podem surgir no momento da aula. Porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha um planejamento, sempre vão surgir questões diversas que podem levar a aula para caminhos um pouco diferentes daquilo que foi planejado inicialmente. Mas a gente só vai conseguir administrar essa situação se a gente tiver um bom plano de aula, se a gente tiver pensado os conteúdos de ensino e se a gente souber conduzir esses conteúdos de ensino. Por isso que o planejamento ele é fundamental. Claro que não podemos cristalizar o planejamento, é preciso que ele tenha flexibilidade para dar conta das situações inusitadas, mas ele é fundamental para que, inclusive, essas situações inusitadas se encaixem dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque senão vira uma coisa sem controle e não é possível organizar e sistematizar o processo de ensino dessa forma. Então, a preparação das aulas como uma tarefa indispensável. O plano ele deve resultar em um documento escrito que servirá não só para orientar as ações do professor, mas também para possibilitar essas constantes revisões e aprimoramentos de um ano para o outro, de uma disciplina para o outro, de uma unidade para outra, né? A partir do momento que eu vou tendo as respostas dos estudantes em relação ao conteúdo ministrado, eu vou percebendo a necessidade de rever conteúdos ou de aprofundar outros conteúdos, e está muito ligado, inclusive, à forma como os estudantes eles vão assimilando os conteúdos que estão organizados na unidade, no semestre, e a forma como eles vão compreendendo. Então, eu vou percebendo se eu posso ir aprofundando mais ou se eu preciso revisitar conteúdos que não ficaram tão bem produzidos, tão bem construídos na concepção dos estudantes. Então, a gente vai percebendo isso, inclusive, a partir dessa avaliação contínua que eu vou vendo na execução dos meus planos de aula. Então, é a partir do plano, inclusive, que o professor ele pode avaliar a sua prática pedagógica e ressignificá-la, revê-la e refazê-la sempre que necessário. Então, muitas vezes, o plano é que vai dar essa potencialidade, essa capacidade que o professor vai desenvolver
de rever, de refazer algumas situações que não ficaram tão adequadas à compreensão da turma. Então, para que eu ressignifique minha prática, eu preciso ter parâmetros de avaliação dessa prática. E o plano de aula é esse parâmetro. Então, eu vou observando esses planos de aula e percebendo o que eu preciso refazer. Então, isso aqui não deu certo, então eu vou ressignificando esses conteúdos que não deram muito certo. Tal atividade foi excelente, todos os estudantes compreenderam. E aí eu vou vendo que esse é o caminho correto a seguir. Se eu não tenho plano, eu não tenho parâmetro para fazer a avaliação da minha prática. Daí que o plano de aula, inclusive, é fundamental para que o professor perceba como está sendo o desenvolvimento do seu próprio processo de desenvolvimento nas aulas. E aí essa organização das aulas, ela vai se dar sempre a partir das escolhas dos objetivos. Então, eu vou ter a temática da aula e eu vou definir quais são os objetivos dessa aula. E esses objetivos são para que os alunos alcancem. Sempre os objetivos, eles são direcionados aos estudantes. Então, o que é que eu quero que o meu aluno seja capaz de fazer? O que é que eu quero que o meu aluno seja capaz de conceituar? Então, aí eu vou definindo esses objetivos. E aí, a partir dos objetivos, é que eu seleciono os conteúdos. Os conteúdos, eles vêm desse objetivo, daquilo que eu quero que o aluno aprenda, daquilo que eu quero que o aluno, da habilidade que eu quero que o aluno desenvolva. E aí, definindo-se os conteúdos, aí começa-se a definir as estratégias de ensino. Então, eu tenho esse objetivo. Para alcançá-lo, o que é que os alunos precisam fazer? O que é que eu preciso fazer para que os estudantes alcancem esses objetivos? E aí eu vou desenvolver os métodos e as estratégias de ensino-aprendizagem. E elaborar o processo de avaliação. Né? Como eu vou avaliar se os estudantes alcançaram esses objetivos? E a gente sempre faz a ponderação, inclusive, que essa avaliação ela não é voltada apenas à quantificação, ou seja, a dar uma nota se o estudante conseguiu ou não atingir aquele objetivo satisfatoriamente para eu dar uma nota de 0 a 10. Mas essa avaliação, enquanto um processo reflexivo, enquanto uma avaliação diagnóstica, formadora, ela deve dar condições ao professor de avaliar também como está a sua prática, de avaliar os níveis de dificuldade que os alunos encontram na realização da atividade, ou seja, daquilo que eles têm mais dificuldade e onde eu preciso rever as minhas ações, os meus planos de aula, para tentar suprir essas dificuldades que os estudantes estão encontrando nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação ela não pode se limitar à quantificação. Ela precisa ser um processo formativo também. Então, eu preciso utilizar dessa avaliação para poder também ajudar os estudantes no seu processo de ensino-aprendizagem. Porque se a avaliação ela se reduzir a algo quantitativo, ela atropela o desenvolvimento do estudante. Então, é preciso que eu utilize essa avaliação não como uma punição, mas como um processo também formativo. Daí que ela precisa dar essa condição para que o professor avalie os estudantes e avalie também a sua forma de organização do ensino, as suas práticas e a sua metodologia. Tanto que a avaliação, ela responde à metodologia e aos objetivos de ensino, né? E a esses conteúdos que estão sendo ensinados. Os objetivos, eles se constituem no ponto de partida do planejamento, que muitas vezes é ignorado em nossas práticas, porque iniciamos muitas vezes o planejamento pelos conteúdos e a gente precisa iniciar pelos objetivos, ou seja, aquilo que vamos ensinar, né? Aquilo que pretendemos que os alunos desenvolvam.
o processo de ensino, quando ele está ligado aos objetivos, ele está ligado à perspectiva do que os alunos vão desenvolver, de que conhecimentos, que conceitos, que habilidades eles precisam desenvolver e que conteúdos dão conta disso. Então, a gente precisa sempre estar olhando para os objetivos de uma forma muito muito cuidadosa, porque é dos objetivos que saem os conteúdos, né? Porque a gente tem um grande leque de conteúdos e de formas de trabalhar esses conteúdos, mas quais são os conteúdos que vão dar conta de alcançar esses objetivos? E aí a gente vem o tratamento didático desses conteúdos por meio da metodologia de ensino. Então, a gente define o objetivo para definir os conteúdos e as estratégias de ensino. E aí, planejar ele é um ato de pensar a situação a partir dos objetivos e mentalmente projetar essas ações para que sejam alcançadas. A gente vai fazendo esse ato de planejar inicialmente mentalmente, depois a gente vai colocando no papel e aí ele vai tomando forma, em forma de documento escrito, material no qual vai constar todos os elementos que são necessários para a realização do empreendimento, da aula, né? E no aspecto mais essencial, o plano de aula é a apresentação organizada das ações pensadas durante as etapas do planejamento. Então, a gente pode ter um projeto de ensino e o plano de aula, ele é uma organização menor, né? Em etapas, inclusive, daquele conteúdo maior que eu quero ensinar. Então, numa disciplina de didática, por exemplo, didática que tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem, ela tem uma perspectiva muito ampla, e aí eu preciso organizar, planejar em etapas o que eu vou ensinar. Então, aí eu faço o meu cronograma, pegando todos os conteúdos mais essenciais da didática, para dar uma compreensão desse processo de ensino e vou organizando em plano, que aí eu vou materializando em aulas, vamos dizer assim, os conteúdos que que eu necessito ensinar. Então, ele é uma apresentação organizada dessas etapas do planejamento. Então, dos conteúdos, vamos discutir a avaliação. Então, essa avaliação, enquanto um dos elementos do planejamento, ela vai ter um plano de aula para discutir somente o que é avaliação, e aí eu vou definir como objetivo compreender o processo de avaliação enquanto reflexão do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Esse é o meu objetivo. Então, para isso, eu vou selecionar os conteúdos. Aí tenho vários autores que discutem avaliação, e eu vou naqueles autores que compreendem a avaliação enquanto avaliação diagnóstica, formativa, enquanto processo reflexivo. Aí a gente começa a selecionar esses conteúdos. E aí os procedimentos de ensino da avaliação vai desde a discussão desses conteúdos, quanto também atividades que eu vou pensar e vou materializar essa avaliação. Então, a gente vai percebendo como há uma relação, né, essa relação entre os objetivos, os conteúdos, os procedimentos de ensino e a avaliação, né, que vai sendo organizado e pensado a partir desse planejamento, desse conteúdo maior que eu tenho que ensinar, ou seja, do tema, por exemplo, da disciplina, no caso essa, didática. Então, os elementos de um plano de aula, como a gente já vem discutindo durante toda a disciplina de didática, né, e nas unidades a gente já bateu inúmeras vezes nesses pontos, para a gente ir refletindo, inclusive, sobre cada um deles. Então, é essencial a gente fazer a identificação da disciplina, inclusive nessa identificação vem o diagnóstico, ou seja, para que instituição
eu estou organizando a minha aula, qual é o ano de ensino da turma, qual é a disciplina e qual é a temática. Então, tudo isso vem nessa etapa da identificação do meu plano de aula. Quem é o professor, quantos alunos são, qual é o nível de ensino desses alunos. Isso precisa estar detalhado no plano de aula. E aí eu vou definir os objetivos, porque eu já tenho a temática. E os objetivos, eles trazem aquilo que os estudantes devem aprender, o que eles devem ser capazes de fazer, quais conteúdos eles vão dominar. Então, os objetivos, inclusive, eles sempre vão iniciar com o verbo, que é um verbo de ação, né? Que é aquilo que o aluno será capaz de fazer ou de compreender. Então, os objetivos, eles respondem uma questão, para que ensinar, para que eu vou ensinar esse conteúdo, para que o aluno seja capaz disso, para que o aluno compreenda aquilo. Então, os objetivos, eles sempre estão perseguindo essa questão, para que ensinar. E aí, depois que se define os objetivos, a gente vai definir os conteúdos de ensino, que eles são selecionados sempre a partir dos objetivos, e eles respondem à questão o que ensinar. Então, o que é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar aquilo que é o objetivo que os alunos aprendam, aquilo que é o objetivo que os alunos façam. Então, os objetivos, eles vêm os conteúdos, eles vêm dos objetivos que eu tracei para o meu plano de aula, que eu tracei para que os estudantes desenvolvam. Então, os conteúdos, eles estão contidos, dentro dos objetivos. Quando a gente olha a redação do objetivo, a gente consegue perceber lá os conteúdos de ensino. Depois que a gente define os conteúdos de ensino, nós vamos definir a metodologia, que envolve os procedimentos que serão utilizados para alcançar os objetivos. E a metodologia responde à questão do como ensinar. Como eu vou ensinar esses conteúdos? Como eu vou ensinar esses conteúdos de forma que os estudantes alcancem os objetivos que foram traçados para eles. Então, a gente vai percebendo aqui essa relação íntima entre esses elementos do plano de aula. E aí a gente vai para a avaliação, que ela precisa estar concatenada com os objetivos, conteúdos e métodos. Essa avaliação do processo de ensino-aprendizagem, como eu já falei antes, ela não é apenas para quantificar os alunos, para dar uma nota, mas para a gente avaliar se esses objetivos estão sendo atingidos a partir da organização dos conteúdos e dos procedimentos selecionados na metodologia de ensino. Então, a gente precisa ter muita atenção com a seleção, com os métodos de avaliação. Então, essa avaliação ela pode ser contínua e ela pode também se dar na forma de prova, de ações, na própria organização da tarefa, em seminários. Depende muito da forma como o professor está organizando o seu plano de aula, dos objetivos que ele quer e dos procedimentos de ensino que ele seleciona. Então, essa avaliação, ela pode ter muitas formas, ela pode se dar de muitas maneiras. E as referências se referem a tudo aquilo que o professor utiliza para realizar o seu plano de aula. Então, se para ensinar determinados conteúdos, você utilizou obras, textos produzidos por outras pessoas, você precisa, né, trazer as referências desses textos e dessas obras. E aí você vai colocar tudo isso nas referências. Na metodologia, se você utiliza uma metodologia de ensino, inclusive, elaborada por outra pessoa, você também precisa colocar isso nas referências, certo?
Para a gente pensar um pouquinho mais em relação aos elementos do plano de aula, eu trouxe aqui, a partir dos textos que nós estamos estudando, inclusive, umas definições, né? Por exemplo, os objetivos eles podem ser definidos em gerais e específicos. Os objetivos gerais, eles são mais amplos, mais complexos e espera-se alcançar eles ao longo prazo, né? Por exemplo, ao final do ensino fundamental ou médio, incluindo o crescimento desejado nas diversas áreas de aprendizagem. Então, a gente pode ir definindo esse objetivo para um curso, para uma disciplina. E aí, num plano de aula, esse objetivo a gente pode deixar ele de uma forma mais ampla também, ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, numa aula sobre a temática de violão básico, a gente pode definir como objetivo geral que o estudante desenvolva habilidades musicais em relação ao violão. A gente sabe que em uma aula o aluno não vai desenvolver todas as habilidades para tocar o violão de uma forma ampla. A gente percebe que essa é um objetivo geral a ser alcançado pelo aluno, mas numa aula ele não vai alcançar isso. Por isso que aí a gente vai para os objetivos específicos, que eles vão estar relacionados a aspectos mais simples e concretos que podem ser alcançados em um menor tempo. Então, nesses objetivos específicos, se a gente está querendo que o estudante ele desenvolva habilidades em relação à compreensão do uso do instrumento e a habilidade de tocar o instrumento, então a gente vai começar com objetivos que ele consiga alcançar numa aula. Ou seja, reconhecer as partes de um violão, desenvolver habilidades de ler partituras, compreender a música clássica com o violão. Então, a gente vai definindo objetivos mais específicos que em uma aula esse aluno consiga alcançar. Então, no objetivo geral, o que eu espero é que esse aluno ele consiga compreender isso, que ele consiga desenvolver essa habilidade. Mais especificamente, nesse momento, eu quero que ele leia uma partitura, que ele diferencie, inclusive, as cordas, os sons das cordas, né? Então, a gente vai definindo objetivos específicos, mas para que sejam alcançados naquele momento da aula, que seja possível naquela aula ele sair com os conceitos e com uma compreensão em relação àquilo que está sendo ensinado. Então, dentro da questão dos objetivos, nós podemos considerar, inclusive, 3 categorias. Os objetivos de conhecimento, que eles constituem os conhecimentos que o aluno adquirirá ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Os de habilidade, que é aquilo que ele aprenderá a fazer com o uso das suas capacidades intelectuais, afetivas, psicomotoras, sociais e culturais, e os objetivos de atitude relacionados aos comportamentos que são esperados por parte dos alunos ligados aos valores e podem variar de acordo com a realidade sociocultural. Então, eu posso, inclusive, nesses objetivos específicos, selecionar esses 3 tipos de categorias de objetivo: um objetivo de conhecimento, né? Um objetivo de habilidade, aquilo que ele vai fazer, um objetivo de atitude, né? Que está ligado ao comportamento que ele vai ter. Então, numa aula, por exemplo, sobre violão, eu posso trabalhar com música clássica para que ele compreenda esse conceito de música clássica, para que ele compreenda o conceito de partitura, por exemplo, de habilidade, para que ele, a partir das suas capacidades psicomotoras, sociais, intelectuais, a fazer o manuseio correto do violão, por exemplo, o dedilhar, e os objetivos atitudinais que está ligado ao comportamento, aos valores, de acordo com a realidade. Então, eu posso, sim, ter esses 3 tipos de objetivos num plano de aula.
Os conteúdos, eles são uma matéria de ensino-aprendizagem, então não é à toa que a gente denomina de conteúdos, eles são os meios com os quais se pretende atingir os objetivos. Então, o conteúdo é aquilo que eu vou ensinar. O que é que eu vou ensinar? Se eu estou pensando uma aula sobre violão, eu tenho que ensinar conteúdos ligados ao violão, a partituras, as notas musicais. Então, eu vou tendo aí, inclusive, a seleção desses conteúdos a partir de autores de textos que me possibilitem discutir esse conteúdo de forma mais objetiva e mais clara possível. Então, esses conteúdos, eles podem ser conceituais, inclusive, ligados aos fatos, conceitos e princípios, né? Exige, inclusive, um esquema de conhecimento mais simples e geralmente ligado a atividades que induzem a reprodução das informações, que estão ligados a conceitos, a fatos históricos. Os procedimentais, eles se referem ao conjunto de ações ordenadas destinadas à obtenção de um fim que atinja um objetivo: leitura, desenho, observação, cálculo, classificação, traduções, ações que demonstrem o domínio de uma habilidade e de um fazer. Ele está ligado a esses procedimentos mesmo, aquilo que ele vai fazer, as habilidades que o aluno precisa desenvolver. E os atitudinais, que envolvem as atitudes, as normas que influem na relação e na interação do ambiente escolar. Então, a gente vai percebendo que, inclusive, quando a gente vai selecionar esses conteúdos, a gente precisa selecionar os conteúdos de acordo com os objetivos que nós elencamos no nosso plano de aula. As estratégias de ensino-aprendizagem, elas são as maneiras de ensinar. Elas definem as estratégias, ou seja, como é que eu vou ensinar esse conteúdo, e elas devem estar atentas às maneiras pelas quais os alunos aprendem, que são as estratégias de ensino-aprendizagem, ou seja, como é que o aluno aprende? Eu vou percebendo, inclusive, isso no desenvolvimento das aulas, percebendo os alunos que têm uma dificuldade maior, por exemplo, com diferentes materiais de ensino. Então, tem aluno que aprende mais estudando individualmente, tem aluno que aprende mais coletivamente, tem aluno que aprende mais com o professor fazendo a explicação, tem aluno que aprende mais explicando o conteúdo para a turma. Então, a gente vai percebendo diferentes formas de trabalhar com o mesmo conteúdo com os diferentes alunos, e a gente pode explorar essas diferentes formas no plano de aula sem problema. E aí a gente tem os métodos e procedimentos de ensino. Os métodos, eles são determinados pela relação objetivo-conteúdo e se referem aos meios para alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, o como ensinar do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos estudantes para atingir os objetivos e conteúdos. Então, esses métodos de ensino, eles estão orientados para os objetivos. Eles implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto para o professor quanto para os estudantes, e requer a utilização de diversos meios. E esses meios, eles envolvem os procedimentos, que são o detalhamento do método, as formas específicas da ação docente, utilizado distintos métodos. Por exemplo, se é o método de exposição, né, a aula expositiva dialogada, pode utilizar também a leitura e a compreensão de um texto. Então, leitura e compreensão de um texto é procedimento de ensino. Tem um método de aula expositiva, onde o professor ele vai falar, mas ele vai falar a partir de um material que ele vai disponibilizar para que os estudantes façam a leitura e tragam suas questões. Então, essa leitura e organização de questões, de dúvidas, é procedimento de ensino. A avaliação, que a gente tem estudado a partir da Jussara Hoffmann e também do Libânio, ela é uma tarefa didática e necessária, e ela deve ser permanente do trabalho docente, que deve acompanhar o passo a passo do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Então, eu vou desde o diagnóstico, compreendendo quem é a minha turma, o que é que sabe sobre esse conteúdo, o que é que compreende, quais são as dificuldades, e aí eu vou
discutindo os meus planos de aula, aqueles conteúdos e observando se os estudantes estão, a partir dos procedimentos de ensino que eu estou utilizando, compreendendo ou não esse conteúdo. E isso é um processo de avaliação permanente, é um processo de avaliação formativa, inclusive, que eu estou atenta ao desenvolvimento das minhas aulas, à organização do meu planejamento, se os estudantes estão conseguindo atingir esses objetivos ou não. Então, é através da avaliação que os resultados eles vão sendo obtidos no decorrer do trabalho em conjunto, de professores e alunos, que aí a gente vai observando se os alunos estão atingindo os objetivos propostos, quais são as dificuldades e como a gente precisa reorientar, reorganizar o nosso planejamento. Então, a avaliação ela é fundamental para ressignificar a prática docente e para reorganizá-la, se assim for necessário. Então, ela é uma tarefa complexa, não se resume à realização de provas e atribuição de notas, como eu já falei. A avaliação ela cumpre uma função didático-pedagógica de diagnóstico e de controle em relação aos instrumentos e à verificação do rendimento escolar. Então, eu estou utilizando essa avaliação não somente para dar uma nota ao meu estudante, mas para perceber se as estratégias de ensino que eu utilizo, elas são eficazes, se elas estão dando conta e os meus estudantes alcançam os objetivos que eu tenho proposto para a disciplina, para a minha aula. Então, a avaliação, ela deve ter um sentido de avaliação mediadora, que é uma forma de avaliação reflexiva e desafiadora, que viva favorecer a troca de ideias entre professores e estudantes num movimento de superação do saber, transmitindo uma produção de saber enriquecido e construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, essa avaliação, inclusive, ela propõe-se a uma produção de conhecimento. Por exemplo, se pensando nessa aula sobre violão básico, né? Vamos dizer que os alunos eles começam a ensaiar e ao final eles têm uma apresentação. Então, no ensaio eu já vou percebendo se o aluno ele está dominando as habilidades dessa disciplina, aliás, as habilidades necessárias a tocar o violão. Então, ela vai sendo reflexiva e formadora a partir do momento que eu vou observando e vou tentando suprir as lacunas que eu vou percebendo nesse procedimento. Então, eu vou percebendo as dificuldades que os estudantes vão tendo em relação ao conteúdo, a compreensão desse conteúdo, a compreensão da leitura de partituras. Então, aí eu vou revisitando esses conteúdos junto com os estudantes e produzindo esse conhecimento com eles. Então, a avaliação ela está sempre ligada a essa perspectiva da produção. E a apresentação final, por exemplo, desses estudantes, elas também vão constituindo a avaliação. Então, é esse processo contínuo. A avaliação, enquanto relação dialógica, ela vai conceber o conhecimento como apropriação de saber pelo aluno e também pelo professor, como ação, reflexão, ação, ou seja, pensar o ensino, refletir sobre como está sendo ensinado e agir em cima dessas dificuldades, dessas lacunas, daquilo que precisa ser ressignificado, daquilo que precisa ser revisto. Por isso que é um processo de ação, reflexão, ação e um processo de produção de conhecimento junto com os estudantes, né? Então, a avaliação, ela passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno, uma conexão entendida como reflexão a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto de conhecimento. Daí, né, o que eu falei anteriormente, essa avaliação ela não vem para quantificar, mas para compreender se os alunos estão desenvolvendo as habilidades necessárias que eu tracei como objetivo para que eles desenvolvessem. Se eles estão desenvolvendo as compreensões que eu trabalhei nos objetivos e que eu defini que eles deviam desenvolver. Então, a avaliação, ela dá-se enquanto uma perspectiva epistemológica de reflexão do conhecimento e de produção de conhecimento. Ela não se dá fora disso. E aí,
Eu trago aqui um modelo de plano de aula, inclusive é um modelo de plano de aula que está disponível na plataforma para que vocês elaborem seus planos de aula. E aí eu acrescentei aqui alguns elementos para a gente pensar enquanto exemplos, né? Que aí vocês podem trazer a partir das discussões que vocês estão tendo, inclusive nas disciplinas relacionadas à música desse semestre ou do semestre anterior, pensando esses conteúdos que estão sendo discutidos. Então, inicialmente a gente tem aqui a identificação, que aí vocês vão colocar o nome da escola, pode ser um nome fictício. A disciplina, então vocês vão escolher uma disciplina na área da música, para poder, o que é que vocês vão, qual é a área de conhecimento, qual a disciplina que vocês estão pensando esse plano de aula. O assunto, qual é o tema, canto coral, violão básico, enfim, vocês vão pensar um assunto que vai ser estudado, que vai ser discutido nesse plano de aula. Coloca o nome de vocês, certo? E aí o tempo da hora, serão o quê? 3 horas aulas? Serão 50 minutos de aula? Será 3 horas aulas? 2 horas aulas? Vocês vão definir isso aqui no tempo de aula. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que é interessante também colocar a turma. Quantas pessoas tem nessa turma que vocês estão pensando esse plano de aula? E aí nós vamos definir os objetivos geral, né? O que o aluno deverá ser capaz de fazer, que habilidades e conhecimentos os alunos devem dominar, e o objetivo geral, ele sempre é mais abrangente, então ele traz aquilo que o aluno deve ser capaz de fazer a um longo prazo, e todo objetivo ele inicia com o verbo de ação. Por exemplo, desenvolver técnica vocal a partir de, né? Então aí você vai, inclusive, para trazer aqui quais são os recursos que serão utilizados, certo? Um exemplo que eu trouxe, inclusive eu fui falando ao longo dessa aula, que eu trouxe de objetivo aqui, desenvolver conhecimentos e habilidades em relação à teoria musical aplicada ao domínio do violão. Então, aqui eu trago um exemplo de objetivo geral, né, que os estudantes vão desenvolver conhecimentos e habilidades em relação à teoria musical aplicada ao domínio do violão. Esse é um objetivo geral, a gente percebe que nesse objetivo geral, esse conhecimento os alunos aprendem ao longo prazo, não é possível dominar tudo isso em uma aula, mas a longo prazo eles vão ser capazes de desenvolver isso a partir do curso que eles estão inseridos. Vamos dizer que isso aqui é uma aula de um curso sobre violão básico. Aí, como os objetivos específicos, eles vêm, como eu falei, buscando as habilidades de desenvolvimento que os alunos serão capazes de desenvolver a curto prazo. E aí eu trouxe alguns exemplos de objetivos específicos no caso dessa aula em relação ao violão básico. Então, o objetivo seria promover a compreensão de conceitos teóricos básicos, como harmonia, melodia e ritmo, seria um objetivo. Desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação motora e memória. Conhecer diversos gêneros musicais e seus contextos históricos, dominar a leitura de cifras e partituras em nível básico. Então, nós temos aqui diversos objetivos específicos, a gente pode escolher 1 ou 2, ou 3, ou 4, né? Isso depende do tempo da aula e dos conteúdos que serão selecionados. Então, a gente vai observar aqui, em relação aos conteúdos, nós definimos os objetivos conceituais, inclusive, e objetivos objetivos aqui que eles são de habilidades e que eles são também de conceitos. E aí, desses objetivos específicos, a partir deles é que a gente vai selecionar e definir quais são os conteúdos
da nossa aula. Então, nos conteúdos a gente tem que conteúdos são necessários para que o aluno desenvolva as habilidades e conhecimentos propostos pelos objetivos. A gente vai pensar sobre isso olhando para os objetivos específicos que nós definimos. Então, os conteúdos eles são selecionados sempre a partir dos objetivos e aquilo que os alunos devem aprender e que eles irão estudar. Então, a gente tem o primeiro objetivo específico que diz promover a compreensão de conceitos básicos como harmonia, melodia e ritmo. Então, um conteúdo é conceitos teóricos básicos de harmonia, melodia e ritmo. A gente vai precisar, para alcançar esse objetivo específico, a gente vai precisar estudar harmonia, melodia e ritmo. Desenvolver habilidades ao ritmo, percepção auditiva, coordenação motora e memória. A gente vai precisar estudar também isso, ritmo, percepção auditiva, coordenação motora e memória. Outro objetivo específico, conhecer os gêneros musicais e contextos históricos. Então, o conteúdo também que a gente precisa estudar são de gêneros musicais e seus contextos teóricos. Leitura de cifra e partitura em nível básico, que também é um objetivo específico, entra também como um conteúdo, leitura de cifras e de partituras em nível básico. Então, a gente vê que esses conteúdos, eles saem exatamente dos objetivos que a gente define para a aula. A metodologia é aquilo que, como ensinar, né? Como vai ser realizada a aula para que os alunos consigam aprender os conhecimentos e habilidades propostas. Vai ser aula expositiva, vai ser estudo dirigido, leitura compartilhada, atividades, os alunos vão ter que tocar. O que nós vamos utilizar? E aí eu trouxe também um exemplo. A gente pode dividir essa metodologia numa sequência didática, ou seja, em momentos. Primeiro momento, diagnóstico da turma, reconhecer os conhecimentos da turma em relação ao violão e à teoria musical, apresentar o cronograma das aulas. Em segundo momento, pode ser uma aula expositiva dialogada para o estudo do tema, partituras e conceitos musicais. Então, a gente vê, inclusive, aqui a busca, a partir da metodologia, de alcançar os objetivos, né? A gente vai trazendo também para dentro da metodologia aquilo que está nos objetivos. No segundo momento, aula expositiva de estudo de texto, partitura, conceito, exposição oral com auxílio de recurso audiovisual. Terceiro momento, exercícios práticos ao violão. Aí precisa definir quantos exercícios serão necessários. Quarto momento, pode usar filmes e exemplos musicais, visita técnicas a conceitos e recitais, também pode ser vídeos, filmes. Quinto momento, ensaio para apresentação final, e aí pode definir, inclusive, um momento de apresentação final. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo de como a gente pode ir organizando a discussão desses conteúdos na aula, os recursos didáticos, os materiais que vai precisar. Então, vai precisar de violão, vai precisar de cadeira, vai precisar de quadro, vai precisar de partituras, vai precisar de apostilas. Quais são os materiais que você vai precisar para organizar essa aula? Então, tudo vai aqui em recursos didáticos. E a avaliação é como é que vai ser avaliado o desenvolvimento do aluno. Pode ser utilizado prova, acompanhamento contínuo do desenvolvimento do estudante, quanto também pode avaliar a performance dos estudantes nos ensaios e na apresentação final. Também pode-se realizar trabalhos em relação à própria história da música, né, em relação à organização dessas partituras. Então, isso o professor vai definir a partir da forma como ele está organizando a metodologia de ensino, porque a avaliação, inclusive, ela vai respondendo aos objetivos, mas também a forma como foi ensinada esse conteúdo. E as referências, elas dizem respeito a tudo aquilo que foi utilizado. Foi utilizado texto de autores, coloca aqui, foi utilizado partituras, coloca aqui, tudo que for utilizado, vídeos, filmes, coloca tudo nas referências, certo? Então, gente, a aula hoje
É em relação a isso, aqui está a referência desse slide que foi organizado. Nessa discussão, o que eu pretendo é que vocês possam estar olhando mais detalhadamente para esses elementos do plano de aula a partir daquilo que nós estudamos no decorrer da disciplina de didática. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, se alguém ainda tinha dúvida em relação aos elementos de um plano de aula, e qualquer dúvida eu fico à disposição, vocês podem falar comigo pelo chat ou enviando mensagens. Então, até mais, pessoal. Boa atividade e bons estudos.